Bom dia! Bom dia para todos! Como é que vocês estão, gente? Bom, eu quero cantar. Eu quero cantar para a honra e glória do nosso Deus. Então, deixa eu falar aqui para vocês. Vou cantar, tá? Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a glória, para sempre. Amém, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Amém? Deus seja louvado. Queridos, o que eu quero dizer para vocês nesta manhã, tá? Terminei de fazer uma live. Já fiz live, eu acho que era, quando eu comecei a fazer a live no Kawai, era 3h45, 44 para essa. Porque geralmente dia de sexta-feira, amigos, dia de sexta-feira é dia da preparação. E eu fico muito ocupada, tá? E aí eu tenho que fazer minhas lives para não ficar 3 dias sem fazer live. E meus amigos ficam ansiosos. Então eu fiz no Kawai, nesse horário,
Eu acho que eu finalizei 4 e pouco por aí assim. Comecei no TikTok. Encerrei no TikTok 5 e 3, 5 e 5, por aí assim. E agora eu vim pro Facebook, tá? Também, amigos, falar da palavra do Senhor. Já cantei, tá? No final eu quero finalizar também com um louvor, um hino. Eu vou até marcar aqui, vou cantar do Inário Adventista, tá? O hino 142, deixa eu ver se é. 143, olhar para a cruz. Eu creio que eu vou lembrar. Mas, amigos, olha, tem muitas pessoas que estão nos hospitais, hospitalizados. Tem um andaço que está dando nas pessoas diarreia e vômito. E também essa gripe muito forte, tá? Tá pegando as pessoas. Então, vocês devem estar com a imunidade bem alta, tá? Se alimentar conforme a vontade de Deus, guardar os mandamentos de Deus, temer a Deus e dar-lhe glória, temer a Deus e atender Ele. Ai, irmã Marisa, já vem com essa chatice novamente de guardar os mandamentos de Deus e temer a Deus e atender a Deus, atender e obedecer. Tá? Nós devemos atender e obedecer. Eu gosto sempre de trazer o livro de Josué, capítulo 1, verso 5 até o 9, tá? Eu gosto sempre de estar trazendo. Eu também falo de Daniel, tá bom? Daniel significa, ali no capítulo 1 de Daniel, tá aí Josué capítulo 1 e Daniel capítulo 1. Está nos ensinando como viver com Cristo, como viver para ir para o céu, como nos preparar para ir para o céu. Depois você vai lá para o livro de Apocalipse também. Fala, eu vou abrir com esse capítulo 3 de Apocalipse, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu serei com ele e ele comigo, tá? Então, queridos, Josué 1, capítulo 1, verso 5 ao 9. Daniel capítulo 1, tá? Daniel capítulo 1, o verso 1 em diante. E Apocalipse capítulo 3, verso 20. O Senhor todos os dias bate na porta do teu coração. Eu tô falando mesmo, você que é crente, tá? Que é crente, amigo. Bate no mandamento de Deus. Adore a Deus. Teme a Deus, dá-lhe glória. Teme a Deus e dá-lhe glória, amigo. Jesus está voltando. Eu assinei esse compromisso com Cristo há 28 anos atrás. Já passei pelo batismo. Primeiro batismo. Eu tenho 3 batismos. Mas eu nunca me afastei da casa de Deus. Porque eu pequei e falei que eu tinha pecado. E me batizei. Quero batizar. Novamente. Me purificar. Me lavar de todo pecado. Eu tenho muita vontade também de batizar novamente. Para me lavar do pecado. Por quê? Todos os dias, amigo, nós estamos nesse mundo de pecado. Estamos sendo contaminados. Mas estamos no mundo mais guardado do mal. Então eu aprendi algo. Estamos no mundo mais guardado do mal. Orando, tá? A minha experiência maravilhosa foi ter descido ao tanque batismais. E símbolo de purificação. Água. Sangue, tá?
espírito. Eu fui lavada com o sangue de Jesus. Fui purificada com a água purificadora, tá? E ali, todos os meus pecados, simbolicamente, ficaram lá, no fundo das águas. Amigos, a primeira vez, a segunda vez e a terceira vez. Pai, Filho e Espírito. Queridos, e hoje eu estou aqui falando para vocês. É uma experiência? É uma experiência grande que eu já tenho no Senhor. Deixa eu falar para vocês. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus, se você quiser levantar, tá? O cair é do homem, o levantar é de Deus, mas somente se você quiser levantar, Deus te ajuda a levantar, tá certo? Queridos, guarde os mandamentos de Deus. Só que eu tenho para falar para vocês. Guarde os mandamentos de Deus. Teme a Deus. Teme a Deus. Ele está voltando. Então, para isto, no temor do Senhor, eu trouxe uma belíssima mensagem. Daniel, capítulo 1. Deus entregou, amigos, o rei de Judá nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Entregou o rei de Joaquim, o rei de Judá, para Nabucodonosor. Também o rei Nabucodonosor levou os utensílios da casa do Senhor lá para assinar para a casa dos seus deuses. Ainda levou também muitos jovens inteligentes, sábios, versados em conhecimento, douto na ciência, versado na ciência, douto em conhecimento. Eu troquei. Eu pode ter trocado, desculpa, ter trocado aí. Mas o que ele levou, tá? Para a Babilônia. Os melhores jovens de Judá. Homens inteligentes, de boa aparência, com entendimento, sábio, mas no Senhor. Alguns, outros não. Agora o que eu quero dizer para vocês. Quando chegou na Babilônia, o rei Nabucodonosor pediu para o chefe dos eunucos falar com o chefe da cozinha, ou seja, os cozinheiros, alimentar aqueles jovens, tá? Das finas iguarias dele, durante um tempo. Eu me lembro que Esté, parece que Esté e as amigas dela foi durante 3 anos. Mas Daniel, amigo, e seus colegas, e os outros jovens, foi um tempo. E eu creio que foi esse tempo também, esse período. 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá? O que eu quero dizer para vocês. Para você não ir para os hospitais, porque há pouco, eu creio que tem amigo lá do Facebook, do Kawaii, do TikTok, do YouTube aqui também assistindo, que vão assistir as minhas lives, vão baixar os vídeos e vão enviar para os seus grupos, para os seus amigos, que vão entender o verdadeiro sentido da vida. Que eu falei que os hospitais estão cheios por causa das pessoas que não querem guardar os mandamentos de Deus, por causa da desobediência das pessoas que não querem guardar os mandamentos de Deus e também não querem se alimentar conforme as vontades de Deus. Aí o mistério, um grande mistério. Uma parecida, mas irmã Aparecida, a senhora é chata demais. Não, eu não sou chata. Eu estou pregando a verdade, falando a verdade. E o que aconteceu? Resumo da história. O chefe dos eunucos falou com os cozinheiros que alimentasse eles com as finas iguarias do rei.
Mas Daniel, não com seus colegas, não querendo se contaminar com as iguarias do rei, ele falou o quê para o chefe? Falou com ele, que ele não quis aceitar, porque ficou com medo de morrer, né, se decapitado. Mas ele achou graça ali diante daquele chefe. E ele aceitou. Durante 10 dias ele se alimentar com água e legumes. E foi o que aconteceu. Quando foi completou 10 dias, Daniel e seus colegas estavam robustos, com boa aparência. O rostinho ali vermelhinho, tipo tomatezinho, entendeu? O meu tá quase assim. Mas é porque se eu pegar um solzinho, meu Deus, vou ficar muito queimada, tá? Eu até evito muito sol. Quando eu ando por aí no sol, levo uma sombrinha, um guarda-chuva, para me proteger da chuva e do sol, tá? Porque danifica a pele. Eu fui para deixa eu contar aqui para vocês, amigos. Eu fui para um evento, um retiro, há 12 meses. Foi uns 2 meses atrás. E o que eu quero falar para vocês, eu peguei muito sol, mas eu fui com esse intuito de pegar muito sol e de brincar. E eu peguei muito sol. A pele envelhece, vocês sabiam? E também, quando pegamos muito sol, estamos correndo perigo de pegar uma enfermidade na pele, tá? Agora, o que eu quero dizer para vocês, mas é muito bom pegar sol quando você vai para uma praia, para uma piscina. Somente essas vezes. Porque você está ali, você está resgatando vitamina D para o seu corpo, para a sua pele. Tá bom? Agora o que eu quero dizer para vocês, a pele de Daniel, a minha não está muito legal não, porque eu preciso me alimentar melhor ainda. Porque também, amigo, eu estou sem emprego, tá? Quando a pessoa está sem emprego, ele não se alimenta assim bem, tá? Mas Deus, pela sua santa misericórdia, me concede a sua graça. Eu ainda eu me alimento bem. E quer dizer, eu me alimento conforme a vontade de Deus. Mesmo na dificuldade da vida, na escassez, na fartura, e eu me alimento conforme as vontades de Deus. Eu não saio do ritmo, tá? Eu peguei aquele hábito, eu tenho aquele hábito de me alimentar conforme as suas vontades. Olha a minha janta ontem. Vocês querem saber qual foi a minha jantinha? Porque eu não posso comer à noite comida pesada. E as minhas comidas não são pesadas, tá? Às vezes me dá uma dor no estômago sem uma fome, aquela fome de engordar, tá? Eu sei qual é a fome de que engorda, que vai me prejudicar, tá? Eu já sei que ela vem para me prejudicar. Aí eu venço ela e eu repreendo ela. A fome, aquela fome que vem para me prejudicar, eu mando para as quintas dos infernos. Porque essa fome que faz com que a pessoa seja gulosa, vem a gula. Entendeu, queridos? Então preste atenção o tipo de fome que você está sentindo. Se é essa fome que te leva para os hospitais e ao túmulo, ou essa fome que vem para saciar, que é a fome que te dá vontade de comer aquela comida que sacia ela. Só sacia, tá? Que não abarrota o teu estômago com comidas de todos os tipos. E também que não venha esticar o teu estômago, que o teu estômago não venha ficar acima das tuas costelas. Porque quando vai se tratar disso, a gordura vai criando gordura por dentro, tá? Vai prejudicar a tua respiração, porque isso estava acontecendo quando eu me alimentava não fora do limite. Me alimentava, eu jantava, tá? Comida pesada, feijão, peixe frito, tá? À noite,
tá certo? E aí, outras comidas, uma sojazinha bem com arroz à noite, ou macarrão à noite, ou tortas à noite, essas coisas, tá? Tipo de alimentação. É saudável, querido, é saudável, mas à noite não é saudável, tá bom? Não é saudável. O que eu quero falar para vocês, a minha janta, às vezes quando eu quero jantar, tá? Porque pela manhã eu me alimento, quando a minha situação tá melhor, eu me alimento bem, tá? Às vezes eu faço cuscuz, coloco os ovos naquela frigideira antiaderente, tá? Que não coloca óleo, tá? E com a cevada, coloco umas gotas de limão na cevada e me alimento pela manhã. Então, eu passo a manhã toda com o estômago, intestino cheio, a barriga cheia. Queridos, no horário que eu almoço, às vezes, quando eu já sinto fome, é lá 1h da tarde, 2h da tarde, é que eu vou me alimentar novamente. E quando se trata da noite, às vezes meu estômago tá cheio ainda, aí eu não janto, entendeu? Eu não janto. Também eu creio, assim, deixa eu falar pra vocês. Quando eu vejo uma pessoa se alimentar bem, me dá vontade também de me alimentar bem, entendeu? Mas eu moro só com Cristo aqui, eu e Cristo. E aí eu como, pronto. Em algumas coisas ali, faço live, estudo, vou estudar a palavra do Senhor, me ocupo em fazer as coisas em casa. Saio, volto para a igreja, pequeno grupo e algumas outras coisas que eu faço, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Não vão para a sepultura cedo. Não vão para outros hospitais por teimosia. E eu me alimentei ontem à noite. E eu sempre faço isto, tá? Eu gosto de botar o alface e o pepino e o tomate, um pouco de salzinho com o limão. Ontem eu coloquei porque eu gosto de usar esse tempero. Esse que de todo, porque tem de vários tipos, tá? Pega marido, tá? De vários tipos. Tem outros tipos também, tá certo? Eu coloco ele, umas pitadinhas deles, em cima da minha saladinha, com pepino, tomate, alface. E janto, entendeu? Janto, amigos. Durmo bem, entendeu? Inclusive eu dormi muito bem ontem, tá? Eu já estava cansada, eu saí, fui resolver minhas coisas. E cheguei cansada, eu saí, era 10 horas. 10h30 eu tinha que resolver, tá? Minha vida profissional. Eu tinha que resolver. E veja só. Eu cheguei em casa, era 1. Eu acho que era isso. Ou não, era menos, 12, por aí assim. Eu ainda fui conversar com um advogado ainda, assim, porque tá, e eu fui resolver algumas coisas minhas que eu tinha que resolver, tá entendendo? Então,
cheguei nesse horário. Depois eu fui fazer comigo. Não era nem para mim estar falando dessas coisas aqui, negócio de advogado, né? E eu coloquei advogado. Esqueça, tá? Não esqueça. Então, o que eu quero dizer? Tô falando assim, eu botei porque... Eu disse, nossa, mas que hora a irmã Aparecida vai almoçar? É no momento que eu chego em casa, eu almoço. É no momento que eu chego em casa que eu almoço, que eu vou fazer, almoçar. Mas eu não me dou mal, eu não passo mal, porque eu já estou acostumada no hábito. Então, queridos, Paulo, ele fala assim, que nós devemos aprender a viver em todas as situações. Na escassez, na fartura, tá? Na alegria, na tristeza, em todas as situações. Para vocês verem, eu dormi bem ontem. É incrível. Eu dormi bem mesmo. 7, eu acho que 7h30 eu já estava dormindo. 7h30, 7h40 eu acho que eu já estava dormindo. Que eu espantei, era 3 e pouca da madruga. Aí pronto. Disse, eu vou agora fazer as minhas lives. O que eu quero dizer para vocês. Não vão para a sepultura cedo. Não vão para os hospitais. Vão para os braços de Cristo. Daniel se alimentou assim, ficou robusto durante 10 dias. E o rei, o chefe dos eunucos, mudou a alimentação dos outros jovens, colocaram eles para se alimentar, como Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Que foi até mudado o nome deles lá na Babilônia. Colocaram Daniel de Sadraque, não, Beltesazar, de um Sadraque, outro Mesaque, e do outro Abednego. Então, o que eu quero dizer para vocês, meus amigos, é que se vocês querem, vocês conseguem. Querem Jesus? Vocês conseguem. Querem se alimentar conforme as vontades de Deus? Se vocês querem, é o querer. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O homem faz seu próprio destino. Se você quer se alimentar conforme a vontade de Deus, você consegue. E vai viver mais anos. E Daniel preferiu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Preferiu se sacrificar e fazer as vontades de Deus. Viveu muitos anos na Babilônia. Se tornou até presidente. Ou governador, presidente da Babilônia. Você quer se tornar um presidente? Você é crente? Você é crente? Você quer se tornar um presidente da sua igreja? Como pastor, presidente, como um governador, como um prefeito, como um senador, um deputado, para governar, um vereador, para governar em uma nação, mas você deve ter sabedoria, entendimento e inteligência dos céus. Você deve se alimentar conforme a vontade de Deus, atender e obedecer o Senhor. Você quer chegar lá? Você vai chegar se quiser. Se não quiser, quer só mesmo se alimentar conforme a vontade de Deus, andar, pregar o Evangelho, fazer as vontades de Deus e se preparar para Jesus e andar na sua profissão que você tem, então tudo bem, tá? Mas se você quer que o Senhor te coloque em lugares altos, caminhos aplanados,
Queridos, você precisa se sacrificar, atender e obedecer a Deus, fazer as suas vontades, te alimentar conforme as vontades de Deus. Eu sempre gosto de colocar as pessoas para cima, ajudar elas. Eu fico chateada. Eu acho que você também, quando me vê, se um dia você me vê pecando, eu não sei se você vai me ver pecando, porque eu não quero pecar, tá? Eu não quero pecar, mas se por acaso isso acontecer, que eu peço para Deus todos os dias que isso não venha acontecer, também você vai ficar chateado comigo. Porque eu fico chateado quando eu vejo uma pessoa em pecado, que está pecando, que conhece a verdade, que está pecando. Eu fico chateado. Uma vez eu cheguei na delegacia e resolvi um problema. Pegar uma documentação. Eu fui pegar uma documentação porque no período da morte que mataram meu filho. E eu falei pro delegado lá. Ele falou umas coisas para mim e eu falei pro delegado. O sexto mandamento diz: não matarás. Não matarás. E eu falei para ele: Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Porque o pecador, o homem, foi feito à sua semelhança. Lá no Jardim do Éden. Foi feito à sua semelhança. Para que Deus ama tanto o pecador, que ele deu seu único filho, Jesus Cristo, tá? Para resgatar, para salvar o pecador da lepra do pecado. Porque por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. Assim todos pecaram, mas todo precisa da misericórdia de Deus. E por um só homem veio a salvação, tá? Que essa salvação, que esse homem que é Jesus Cristo, morreu por todos nós para nos dar a salvação e a vida eterna. Entendeu? Então Deus odeia o pecado e ama o pecador. E eu odeio também o pecado e amo também o pecador. Eu falei para ele. Eu falei para ele essas palavras. Entendeu? Amigos. Eu quero marido. Tem alguma coisa com o marido? Tem alguma coisa com o marido. Eu quero marido temente a Deus, que se esforce para guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amigos, eu não quero desviar meus pés nem para a direita nem para a esquerda, por onde eu ando. Eu tenho cuidado. Eu tenho muito cuidado. Tá? Amigos, eu não caio nas cantadas do erro, do mal. Eu não caio nas cantadas do mal. Amigos, eu quero um marido que guarde os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus e tenha o testemunho de Jesus. Um homem que está se preparando para Jesus. Eu quero ele assim. Que ele fique indiferente com o pecado. Tá? Que ele ande indiferente com o pecado. Que ele rejeite o pecado de todas as maneiras. Que ele seja um homem firme e se feche para o pecado. E seja agraciado com a graça de Deus. Eu quero um marido assim. Porque eu estou me esforçando para ser assim. Para não trair o meu futuro marido. Tá? Para não trair o meu futuro marido. E por isto, queridos,
eu me esforço para guardar os mandamentos de Deus em todos os sentidos, tá? Em todos os sentidos. Que sentido, irmã Aparecida? Na alimentação, no andar, no falar, no deitar, no levantar, quando eu saio, quando eu volto, tá? Em qualquer lugar. E eu quero guardar os mandamentos de Deus e testemunhar. E quando eu tenho a oportunidade, amigos, eu falo de Jesus para as pessoas. Onde eu estou andando. E eu ainda falo para eles, eu sou crente. Eu não digo que eu sou cristã, eu sou crente. Porque eu creio em Jesus, tá? E obedeço onde eu estou. Obedeço Ele aonde eu estou. Para onde eu vou. A irmã Aparecida é falha? Sim! Eu sou falha. Mas que as minhas falhas, amigos, não venham me tirar do reino dos céus. Elas não vêm. Porque eu não deixo. Tá? Eu não deixo. Eu falho. Peço imediatamente perdão para Deus. Imediatamente. E para Ele purificar minha mente e meu coração. Vocês querem Jesus? Faça como Daniel fez. Aliás, vocês querem Jesus? Faça como Jesus fez. Faça como Daniel fez. Faça como Paulo fez. Quero Jesus mesmo. Ande com Ele. Se integrem e se entreguem a Ele. Se alimente conforme as vontades dEle. Não é qualquer tipo de alimentação. As outras alimentações, a alimentação vai te jogar nos hospitais. As outras alimentações que não seja fruta, legumes, verduras, sementes. Ou seja, sementes. Queridos, deixa o Espírito Santo agir na vida de vocês. Deixa o Espírito Santo trabalhar na vida de vocês. Jesus ama. Jesus ama vocês, a todos. Ele quer encontrar todos vocês preparados para Ele. Por isso que eu sempre digo, eu escolho. É uma questão de escolha. Se eu não encontrar, amigo, se eu não... Como eu sempre gosto de falar assim. E eu quero que o Senhor me dê, eu estou pedindo um marido do meu jeito. Quer dizer, do jeito que eu sou, para Deus. A minha alma gêmea, a minha cara metade. Ou seja, a minha outra metade. A minha tampa. Ou a minha panela. Tá? Eu quero encontrar o meu dono. Talvez eu tenha até encontrado, tá? Talvez eu já tenha até encontrado. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Eu estou vendo aí. Eu estou vendo. Mas o que eu estou pedindo para Deus é um homem assim. Um homem de Deus. Um homem temente a Ele. Que até a lei da alimentação a pessoa deve obedecer. Para não ir para os hospitais e não ir para os túmulos cedo. Que não desobedeça os mandamentos de Deus, que teme a Deus, que faça as escolhas certas, que não aceita suborno, que não aceita pecado de maneira nenhuma. Porque se você estiver aceitando pecado, acariciando pecado, qualquer pessoa, você está fazendo parte do pecado dela.
O sangue de Jesus Cristo não está valendo para você. Não está valendo o sacrifício de Jesus. Somos propensos? Somos ao pecado. Mas devemos fugir do pecado e fechar-nos para o pecado. Nos alegrar com as pessoas, amar elas de uma maneira bem respeitosa. Amar em primeiro lugar a Deus, ao próximo, como a ti mesmo. Então, eu senti a necessidade de falar, porque é assim que o Senhor quer para nós. Eu quero me casar com um homem assim. Mas um homem que eu ame, tá? Eu não quero me casar com um homem que eu sinta desejos. Eu quero me casar com um homem que eu amo, que eu venha amar, que eu amo. Eu quero me casar com um homem que eu amo, tá? E que faça as vontades de Deus. Eu vou amar muito mais. Deus abençoe cada um de vocês. Se alimentem conforme as vontades de Deus. Busque a Deus em oração. Ore comigo. Ore comigo sempre. Andem como Jesus andou. E faça as vontades de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Eu vou cantar agora o hino, tá bom? Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri e ao olhar para a cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas da vitória. Vencido é o pecado perante ti. Me prostrarei e ao olhar para a cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Aleluia, oh glória, amém. Tchau.